E se você gostaria de ter uma fonte de renda extra recebendo em dólar, trabalhando no conforto de casa de qualquer lugar do mundo, clique no link na descrição do vídeo. Né? Tô no meio desse livro. Eu acho que é a melhor coisa que eu já escrevi na vida, tá? Eu tô escrevendo chorando. Assim, porque existem 10 princípios que você não pode quebrar. 10 princípios espirituais que se você cumprir, sua vida aqui na Terra tá feita. 10. Na Terra. Na Terra. Não a vida que você fala. Não. Vida na Terra, vida na aqui. Na Terra. São 10 princípios espirituais. Espirituais que... Você sendo crente ou não, católico ou não, confiando em Deus ou não. Se você cumprir esses 10 princípios, tua vida aqui na Terra tá feita. Conta aí uns 2 aí, 3. Ó, vou contar Vou contar 2 polêmicos. Tá bom. Tá? Tentar não dar um spoiler, porque esse livro eu quero vender 1 milhão de cópias. Não, a gente vai te ajudar a vender. Olha só. Um bem polêmico. A Bíblia diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. A única promessa de longevidade, Deus não prometeu que ninguém vai viver para sempre fisicamente, mas que ele pode te dar anos de vida a mais se você honrar teu pai e tua mãe. Qual é a polêmica disso? Muita gente falou, tá maluco? Meu pai era um bêbado. Minha mãe me abandonou. Minha mãe estava aí, ó, na rua, não estava nem aí para mim. Meu pai me bateu, me fez... Aí a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe que te cuidaram bem, que foram bons com você. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Se você honrar teu pai e tua mãe, você está dentro de um princípio de longevidade. Então não adianta você fazer exercício físico para cuidar da saúde, tomar remédio para cuidar da saúde, se você desonra pai e mãe. E às vezes honrar pai e mãe é coisas simples, como por exemplo perdoar. Meu pai realmente me maltratou, né? Dando um exemplo, meu pai me abandonou quando era criança, mas eu perdoo, entendo que o pai dele também abandonou ele não tinha referências. Quando você simplesmente perdoa, você já está honrando. Quando você atende a ligação, eu posso estar na reunião que for. Esse dia eu estava numa reunião, mano. Eu assinei um NDA, assim, o melhor negócio que a gente já fez na nossa vida. Eu estava nessa reunião de fechamento e tocou o telefone. Era minha mãe. Aí eu pedi da licença da reunião e saí. Oi, mãe. Ela falou, filho, tô aqui no Carrefour fazendo compra, a salsicha tá um absurdo. É mesmo, mãe? Tipo assim, rolando uma reunião multimilionária. Eu ali fora, mãe, é salsicha? Não sei o quê, mas eu vou... Tiago, vou sair daqui, vou lá no outro mercado, porque isso aí, mãe, vai, Deus abençoe. Tchau, meu filho, me liga mais tarde, tá bom. Voltei, vamos lá, gente. Então, eu não posso falar assim, minha mãe é menos importante que essa reunião milionária. Com certeza. Porque... o que custa 2 minutos? Claro que se é algo que, se eu atender, eu vou perder a reunião, eu posso escrever, mãezinha, agora eu não consigo. Mas é algo que... É só segurar a minha ansiedade, atender 1 minuto e voltar. Sim. Então, existem várias formas de você honrar pai e mãe, eu vou te explicar. São 10 princípios espirituais, o primeiro é honrar pai e mãe. O segundo, cara, esse aqui é terrível. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E... ai daquele que se levanta contra uma autoridade. A Bíblia diz, orai pelas vossas autoridades para que você tenha paz. Orai pelas vossas autoridades, pelos vossos governantes, para que vocês tenham paz e vida sossegada. Então, por exemplo, governo Dilma, eu concordava? Não. Tinha raiva do que estava acontecendo no PT? Muita. Votei neles? Não. Mas não levantei cartaz fora Dilma. Por quê? Porque a Bíblia diz para eu não fazer isso. A Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades e não combatê-las. Tiago, mas o Martin Luther King era pastor e foi pra rua. Ele foi pra rua lutar pelo direito dele, não contra uma autoridade. As pessoas confundem. As pessoas sempre querem usar a história distorcida. Peraí. Eu estudei a história de Martin Luther King. Ele foi lutar pelo meu direito de negro votar, o meu direito de negro de entrar no restaurante e comer com todo mundo. Eu não fui pra combater o presidente Kennedy, pra falar que o governo é uma droga e sai abaixo o Kennedy. Eu não fui contra uma autoridade, eu fui pelo meu direito, é diferente. Então, aí as mesmas pessoas que falam fora Dilma, agora é fora Temer, agora é fora Bolsonaro, e vai ficar nessa. Porque elas estão esperando a solução de um governo. E a nossa esperança está em Deus, não está em governo nenhum. Se o Bolsonaro ficar ou sair, não muda nada na minha vida. Se voltar PT ou não voltar, não muda nada na minha vida. Porque eu vou construir o meu destino com as decisões que eu tomo, com o meu espírito empreendedor e com a fé que eu tenho, ponto final, com governo ou sem governo. Então, isso é um princípio importante. Vale também, eu estou falando de governante, mas vale também para a autoridade, seu chefe, seus líderes de alguma forma. Uma vez um líder meu espiritual bateu de frente comigo. Sim. Ele estava muito errado na situação e eu não reagi. E aí meus amigos em volta falaram, cara, você tem que reagir, mano, o que ele fez foi muito errado, você tem que bater de volta, você tem que mostrar, mano, senão não tem respeito. Eu falei, cara, olha só, eu tô com raiva. O que ele fez, cara, me destruiu por dentro. Mas por mais que eu esteja com raiva, os princípios valem mais do que meus sentimentos. Eu não posso deixar a minha raiva falar mais alto que um princípio. Ele é uma autoridade e se Deus existe, Deus vai cuidar da situação dele, não eu.
O rei Davi, Israel, fez muito isso. Autoridades se levantavam contra ele e falavam assim, nele eu não bato. Que isso, cara? Você tem um exército mais poderoso, usa. Eu não. Contra a autoridade, não. Se é de Deus, ele vai cair pela mão dos outros. Pela minha, não. O cara ia e era morto pela mão dos inimigos. Pela dele, não. Então eu aprendi isso na Bíblia. Então eu tô botando 10 princípios espirituais que regeram minha vida, que eu cumpri e que me trouxeram até aqui de uma forma incrível e segura. E eu tô escrevendo basicamente isso. São 10, eu só adiantei 2 aqui. Caraca, livraço. Vai arrepiar, vai arrebentar. Agora conta pra gente aqui aquele teu conceito de... Da não violência emocional? Do momento que a gente tá vivendo hoje, como a tua causa, esse teu propósito de manifestar uma abordagem gigante sobre violência emocional. Se eu puder contribuir com a humanidade, a minha contribuição vai ser na não violência emocional, que é um termo que Gandhi começou, na Índia, da não violência. Para quem não sabe, Martin Luther King Jr. Violência física. Martin Luther King Jr., que era pastor batista, pegou um avião e foi estudar com um hindu. Olha a mente aberta do cara. Ficou um mês na Índia, pegando um modelo de não violência na Índia com Mahatma Gandhi para aplicar nas ruas do Alabama e na Geórgia. Então, ele é mentoreado por Mahatma Gandhi e volta com a teoria da não violência física. Ou seja, eu vou cobrar meu direito na rua. Se o policial branco me bater, eu não reajo. Se ele me prender, eu fico parado. Eu não vou reagir. Eu não vou devolver violência. Esse foi o estilo de Martin Luther King, foi o estilo de Mahatma Gandhi. Ambos conquistaram o objetivo que queriam. Independência da Índia e a igualdade política e social de negros e brancos. Mas eu vejo que o problema hoje já não é mais a violência física. Nosso problema hoje é a violência emocional que a internet trouxe. A internet está oprimindo as pessoas. Você tem que ter cuidado. Falei gordo. Meu Deus, vão me cancelar. Falei gordo, não era para ter falado gordo. As pessoas estão oprimidas. Elas estão doentes. Elas estão deprimidas. Elas estão se comparando com as... Meu Deus, ela está sempre magra. Meu Deus, o cara já comprou aquele carro de novo. E você está sempre se sentindo para baixo. A violência emocional está matando a alma, como eu expliquei, das pessoas. E nós estamos trabalhando para levantar um projeto de não violência emocional. Então, por exemplo, se eu estou no trânsito e alguém me xinga, o normal é eu baixar o vidro e mandar um dedo para ele. Isso é o normal. Eu estou com raiva, o cara me xingou, não fiz nada. Quem é esse cara para falar assim comigo? Sim. Mas na não violência emocional, a gente dá outra face. Isso, na verdade, da não violência emocional começou com Jesus. Jesus fala o seguinte, se alguém te bater no rosto, dê para ele o outro rosto. Dê para ele a outra face. Você fala assim, pô, Thiago, desculpa, mas eu não vou ser bobo não, cara. Isso é ser muito bobão. Realmente, isso é ser bobo. Só que tem o seguinte, o que Jesus está fazendo é economizando 10 anos de sofrimento para você. Porque como ele é pai, ele está muito preocupado com a sua vida. Então ele fala o seguinte, olha, o Joel te feriu. Mas se você simplesmente, ao invés de rebater o Joel, dar outra face, ele vai ficar sem reação, não vai te ferir mais. Você pode passar por bobo porque deu outra face, mas o assunto morreu ali. Se eu revidar, a gente vai para a justiça. É um bloqueando o outro na rede social, mandando indireta pro outro. É 5 anos de perturbação sem dormir, tomando um Rivotril para dormir e falando assim, o Joel vai ver, quem ele pensa que é. Então Jesus já vendo o futuro, porque ele conhece o futuro, ele fala assim, dá logo outra face, mata o problema hoje. A única coisa que você vai ter que perder nesse dia é o seu orgulho. O resto você só ganha. A única coisa que você perde nesse dia de dar outra face é o orgulho. O resto você só ganha. Então você perde seu orgulho, dá outra face e o problema está resolvido. Tem gente que está 10 anos lutando na justiça por coisa que era só ter dado outra face e estava resolvido, mas está 10 anos. 10 anos, cara. A gente só vive 70, 80 anos nessa terra. 10 anos foi para a justiça. Mano, é muita perda de tempo, é muita loucura. Então, se eu seguir um modelo que já dá certo, que Jesus nos ensinou dessa não violência emocional, eu estou aqui adaptando, né, o termo tirado de Gandhi e Luther King, a gente vai viver muito melhor. Então já teve gente que se levantou comigo, contra mim na internet durante 6 meses. O cara ficou 6 meses, separou a vida dele e ficou 6 meses me atacando. 6 meses fazendo live, 6 meses me arrebentando, 6 meses botando vídeo no YouTube, 6 meses... Eu nunca reagi. Eu nunca reagi por causa de um princípio simples. Meu pai me ensinava muito isso. Falou, Thiago, o pior lugar que você pode botar o seu inimigo é na quebra de um princípio. Se você encaixar o seu inimigo na quebra de um princípio, você pode sair fora, que o resto é com Deus. Porque ninguém que quebra princípio fica de pé. Quando eu vi que o cara estava mentindo, quebrando princípio, inventando história, quebrando princípio, se levantando contra uma autoridade,
Princípio. Aí quando eu vi que ele estava quebrando o princípio, eu só fui para trás. Conclusão. Desapareceu da história. E era um cara bom, um cara forte. Então a gente tem que entender que existem situações que tudo que a gente tem que fazer é ficar calado. O silêncio fala muito. Tem situações que tudo que a gente tem que fazer é dar outra face. Então essa não violência emocional, ela pouparia muita gente da depressão, da ansiedade, da comparação excessiva, dessa opressão, cara, emocional que está acontecendo, o medo de ser cancelado, e o que vão comentar, o hater, né? O ódio nunca foi tão grande, cara. Você não pode falar nada. Por exemplo, se eu posto... Olha só para deixar claro, eu sou apolítico, eu não torço para ninguém, não voto em ninguém, não voto há anos, eu não me meto nessas coisas não. Mas só para deixando isso claro para dar o exemplo que eu vou dar. Se eu posto uma foto com o Bolsonaro hoje, o presidente da República do Brasil, o que vai acontecer no meu Instagram, Joel? Uma revolução. Cara, vou apanhar de tudo que eu falo. Tem muita gente me apoiando, vou ganhar seguidor, vou perder muito seguidor e tal. Sabe que eu tô postando foto do nosso presidente, irmão? Só tô fazendo isso. Não tô fazendo campanha, não tô falando nada. Ou seja, hoje em dia você encontra com o presidente, você encontra com o prefeito, você não pode tirar foto. Porque senão você é cancelado. Você não tem mais o direito de expor o que você quiser. Você não tem direito de ter opinião. Então isso é uma violência emocional. Você está sendo podado emocionalmente por um público que você nem conhece. Que se esconde atrás de um perfil, né? Por pessoas que não têm compromisso com o teu destino. Elas não têm ligação com você, mas estão podando suas emoções. Cara, isso precisa acabar. Isso não acaba com mais violência, com mais revolução! Eu quero ver... Não, isso acaba com não violência emocional. Se você me bater, cara, eu não vou devolver. Você vai cansar de tanto bater, entendeu? Então, eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista de um boxeador que ele falava o seguinte, olha, eu não tenho como ganhar desse cara, mas se eu aguentar os socos, eu ganho ele pelo cansaço. Tudo que eu tenho que fazer é aguentar, mano. Deixar ele bater, uma hora ele vai cansar e vai parar. E aí ele cai e eu fico de pé. Se eu aguentar, já é suficiente. Então, eu gosto muito dessa solução de problemas sem criar outros. Eu escrevi um livro chamado Problema é Seu, que eu falo isso. Sabedoria é você resolver problemas sem criar outros. Quando você resolve problemas sem criar outros, quer dizer que você está no caminho da sabedoria.